Muito antes de Jesus nascer em Belém, muito antes de andar pelas ruas empoeiradas da Galileia, ele já existia, mas não da forma como o mundo o conheceu. A Bíblia revela que existe uma versão de Jesus que poucos ousam imaginar, e quando essa versão foi revelada a um homem comum, o impacto foi tão profundo que ele caiu ao chão como morto. Estamos falando da visão mais assustadora, gloriosa e reveladora de toda a Escritura, registrada no livro do Apocalipse. Não é apenas uma visão de esperança, é um confronto direto com a divindade de Jesus em sua forma mais pura e eterna. João, o apóstolo que caminhou com Cristo, viu com os próprios olhos o verdadeiro Jesus. Aquele que antes comia com ele à beira do mar, agora se apresentava envolto em glória incomparável. E não havia mais nenhuma aparência humana comum ali. No capítulo 1 do livro de Apocalipse, João nos leva ao cenário onde tudo acontece. Ele está exilado na ilha de Patmos, em um dia comum de adoração, quando de repente ouve uma voz poderosa atrás de si. Não era uma voz familiar. Era como o som de uma trombeta cortando o silêncio. Ele se vira e o que vê está além de toda descrição racional. E no meio dos 7 candelabros via alguém semelhante a um filho do homem, vestido com uma túnica que chegava aos pés e cingido à altura do peito com uma faixa de ouro. Essa é a primeira imagem que João tenta descrever. Mas quanto mais ele descreve, mais evidente se torna que ele está diante de algo que desafia sua compreensão. Os cabelos eram brancos como a lã, como a neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido e sua voz como o som de muitas águas. De sua boca saía uma espada afiada de 2 gumes e seu rosto brilhava como o sol a todo o seu fulgor. Essas palavras estão registradas em Apocalipse capítulo 1, versículos 13 ao 16. O que João está vendo não é um símbolo, é uma revelação. É Jesus em sua forma glorificada, como ele realmente é desde a eternidade. É o Cristo pré-existente, o mesmo que estava com Deus antes da criação do mundo, agora revelado em majestade e glória, sem véus, sem limites, sem humanidade oculta. João, que conheceu o toque terno de Cristo em vida, agora é exposto a sua autoridade cósmica, a sua natureza exaltada, ao Deus que ele é. O impacto é imediato. João escreve: "Quando o vi, caí aos seus pés como morto." Isso está no versículo 17. Não era apenas admiração, era temor santo. A presença de Jesus glorificado era insuportável para qualquer ser humano sem o auxílio da graça. Jesus então toca João e diz: "Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para todo o sempre, e tenho as chaves da morte e do Hades." Essas palavras revelam não apenas quem Jesus é, mas o que ele governa. Ele é o Senhor do tempo, o princípio e o fim de todas as coisas. Aquele que morreu e venceu a morte. Aquele que detém as chaves do destino eterno da humanidade. Não há margem para dúvida. O que João viu foi a manifestação do próprio Deus, aquele que muitos ainda insistem em ver apenas como um homem histórico, um mestre ou profeta, se apresenta aqui com todos os atributos da divindade. Essa cena não é uma ilustração simbólica ou uma metáfora profética. Ela é a apresentação oficial de Jesus como ele verdadeiramente é. Não mais o servo sofredor, mas o Rei glorioso. A luz que brilha no meio das trevas, o sumo sacerdote que intercede e o juiz que governa. Quando João viu essa visão, ele não estava apenas testemunhando o futuro, mas sendo transportado para a realidade espiritual que sempre existiu. Aquilo que esteve oculto aos olhos humanos por séculos foi agora revelado, não para assustar, mas para despertar. E se essa é a aparência glorificada de Jesus, a pergunta que ecoa naturalmente é:
Por que ele não se revelou assim antes? Por que o mundo o conheceu como um simples carpinteiro e não como o Senhor dos céus? O que levou esse ser eterno a se esconder por trás da pele frágil da humanidade? A majestade que ele escondeu na terra. Aquele que João viu em glória com olhos como fogo e voz como o som de muitas águas, é o mesmo que caminhou entre os homens de maneira quase anônima. A diferença entre a visão registrada no livro do Apocalipse e o homem que viveu em Nazaré é tão profunda quanto reveladora. O contraste não está em uma mudança de identidade, mas em uma escolha deliberada. A majestade não foi perdida, foi escondida, e foi por amor. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Filipenses, abre uma cortina para esse mistério ao declarar que Jesus a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Está escrito em Filipenses capítulo 2, versículo 7. O termo esvaziou não indica uma perda de divindade, mas uma renúncia voluntária à manifestação visível de sua glória. Jesus continuava sendo Deus em essência, mas decidiu não agir como tal, em aparência. Ele não deixou de ser o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último. Apenas escondeu a luz intensa de sua presença por trás da simplicidade de uma vida humana. Enquanto viveu entre os homens, Jesus jamais deixou de ser eterno. Cada passo na poeira da Galileia, cada gesto de compaixão, cada lágrima derramada diante do sofrimento